Graça e paz, igreja. Boa noite. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, livro de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, a partir do verso de número 6. Estava dizendo para o irmão Cláudio que eu, orando ao Senhor, e agora à tarde Deus me deu essa palavra, e que ela possa encontrar morada no teu coração. Que o Espírito Santo, assim como Ele já falou comigo, porque a mensagem tem que falar primeiro com quem vai pregar. Ele já falou comigo. Espero que o Senhor tenha espaço no seu coração para que o Espírito Santo possa trabalhar através da palavra dele. Malaquias capítulo 1, verso 6 em diante, diz assim: O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em quem te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-te ao teu príncipe, será ele agrado em ti? Ou aceitarás ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Hoje é um dia especial onde nós podemos comemorar 40 anos de um ministério profícuo, um ministério onde nós temos a oportunidade de estarmos debaixo da autoridade do pastor Arthur, e nós vemos a história de um sacerdote, 40 anos na presença do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Deus, e poder chegar nesse momento e dizer assim: até aqui o Senhor tem me ajudado. E o texto que nós lemos é um contraste a este dia de hoje, porque nós estamos em um culto de celebração a Deus e de gratidão a Deus, também pela vida do nosso pastor, pelos 40 anos de ministério, e nós lemos um texto em que os sacerdotes estavam sendo disciplinados pelo Senhor. O texto que nós lemos, o contexto, melhor dizendo, de Malaquias, Malaquias é o último profeta, a última voz profética de Deus no Antigo Testamento. Após a profecia de Malaquias, Deus fica 400 anos sem falar com Israel, chamado período interbíblico. Deus fica no silêncio porque aquilo que estava acontecendo ali em Israel havia entristecido o coração de Deus. O povo havia retornado do exílio, 100 anos depois esse texto é escrito. E para entendermos um pouco também desse contexto, precisamos ir lá em Neemias capítulo 3. Neemias havia ido até o rei Artaxerxes para resolver algumas questões e havia deixado o povo na Palestina. Existe um ditado: onde não há liderança, onde há um vácuo de liderança, há desorganização. Graças a Deus que nós temos um líder que Deus colocou sobre a nossa igreja. Não existe um vácuo de liderança, existe um líder colocado por Deus. E quando Neemias vai até o império, a sede do Império Medo-Persa, ficou um vácuo de liderança em Israel, e os sacerdotes começaram a fazer aquilo que não agradava a Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi pegar o grande inimigo de Deus na reconstrução dos muros, chamado Tobias, e colocar e fazer uma casa para ele, uma cama para ele dentro do tabernáculo, dentro do templo. Aquele que era inimigo da igreja se tornou amigo dos sacerdotes. Os sacerdotes, e por isso que Malaquias, usado como profeta de Deus, como o último profeta de Deus à nação de Israel, depois dele, o próximo profeta e último profeta seria João Batista, já nos tempos de Cristo. Malaquias diz para eles: olha, vocês estão oferecendo pão imundo na minha casa.
O contexto aqui é muito parecido com os dias de Jesus. Quando Jesus entra ali no templo e chuta aquelas barracas que estavam ali de cambistas, de mercadores no templo. Por isso que Malaquias escreve isso: vocês estão oferecendo pão imundo, vocês estão trazendo animais cegos, coxos, e acham que eu vou aceitar o sacrifício de vocês. Vocês vêm para o culto de qualquer maneira e tudo aquilo que vocês têm oferecido, vocês acham que eu vou aceitar de qualquer maneira o culto de vocês? Havia uma regra para as ofertas no templo. As pessoas iam e levavam as primícias. E aquilo que eles levavam, os sacerdotes viviam daquilo que era levado para o templo. E eles tinham que comer aquele pão, tudo aquilo que era servido ali, eles comiam. Só que os sacerdotes não estavam dando o devido valor ao culto a Deus. E pegavam o pão de qualquer maneira, sem se sacrificar, sem fazer os rituais de purificação, e iam para o altar participar do pão ali dentro do templo. Jesus, quando expulsou aqueles cambistas, ele expulsou porque havia um hábito. Quando os judeus subiam para as 3 festas que eles eram obrigados a subir a Jerusalém para adorar a Deus, eles tinham que levar um animal, macho, de um máximo 1 ano de vida. De acordo com as posses de cada família, era o tipo de animal. Era de um boi até uma pomba. E aí eles tinham que levar esse animal para ser sacrificado no templo em holocausto para a expiação dos pecados da família. E quando chegava lá, tinha um grupo de levitas que fazia o seguinte: pegava o animal e olhava se ele tinha algum defeito, alguma mancha, se ele fosse cego, se ele fosse manchado, se tivesse sido colocado carga sobre ele, aquele animal não poderia ser aceito para o sacrifício. E os sacerdotes começaram a se corromper e começaram a fazer cambagem no templo do Senhor. O que seria isso? As pessoas subiam e aí eles vinham de longe e eles não podiam carregar muito o animal, porque era cansativo, viagem de vários dias, e eles começaram a criar um comércio em torno do templo. E os sacerdotes começaram a vender animais para serem sacrificados pelas famílias. As pessoas traziam dinheiro das suas terras, de longe, de toda a Europa, de toda a Palestina, e chegavam na porta do templo e começavam a pegar aquele dinheiro do lugar que eles vieram e trocavam pelo dinheiro de Israel. Faziam uma cambagem, uns cambistas. Trocavam o dinheiro como a gente faz com dólar, com euro e com outros tipos de moedas. E os sacerdotes formaram um ciclo vicioso de trocar dinheiro e ter lucro abusivo com a cambagem do dinheiro e de pegar animais que eram considerados impuros e dar o selo do levita, dizendo que aquele animal era correto. A ponto de Jesus quebrar as barracas em frente ao templo e dizer: vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. Vocês são salteadores, porque estão fazendo da casa do meu pai um comércio. Isso mesmo aconteceu aqui nos tempos de Malaquias. Os sacerdotes estavam pegando animais imundos e oferecendo a Deus. Eles estavam desvalorizando e profanando o culto a Deus. Este era o pecado dos sacerdotes, e Malaquias pergunta: o que vocês têm feito? Será que o sacrifício que vocês trazem a mim, Deus dizendo para os sacerdotes, vocês ofereceriam esse mesmo sacrifício aos seus governadores, aos seus príncipes? Será que o que vocês oferecem a mim na igreja, no culto, você ofereceria em outro lugar a mesma dedicação, o mesmo amor, e esse sacrifício seria aceito? E essa pergunta ecoa para todos nós: será que o culto que nós estamos oferecendo ao Senhor tem sido aceito por Deus? Não estou eu aqui querendo julgar a vida de cada um dos irmãos, mas a Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Faça o autoexame da sua vida. Reflita se o que você está oferecendo a Deus é o melhor que você tem. Em qualquer área do culto, seja no louvor, seja na pregação, seja no ensino, seja nos dízimos e nas ofertas, será que o que você está oferecendo a Deus é o melhor que você tem? Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria que estamos oferecendo restos
a um Deus santo. Porque era isso que os sacerdotes estavam fazendo. O que sobrava na mesa eles ofereciam a Deus. Os animais que eram considerados impuros, os piores animais, eles ofereciam a Deus. Será que nessa noite de gratidão a Deus, nós chegássemos para o pastor Arthur e oferecêssemos para ele resto de comida, lavagem para porcos, resto de comida da feira, seria um presente agradável? Mas muitas vezes é o que nós estamos fazendo. O que nos sobra do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos dons, dos nossos talentos, é isso que nós estamos oferecendo ao Senhor. Por isso que eu disse que aqui nós temos um contraste da vida de um sacerdote fiel a Deus, que é o pastor Arthur, e por gratidão nós estamos aqui adorando a Deus, com a vida de sacerdotes, considerados impuros e indignos de oferecer sacrifícios ao Senhor. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes santos, nação eleita, todos nós somos sacerdotes. Será que o culto, as ofertas e o sacrifício que você está fazendo é o melhor que você tem? Deus quer de cada um de nós ou tudo ou nada, meu querido. Ou você serve a Deus com a intensidade pela qual você foi chamado, seja em qual área da tua vida que Deus te chamou para exercer, ou você não exerce. Tem um autor chamado Francis Chan, autor do livro Loucos por Amor. Ele disse assim: eu achava que os ossos que eu oferecia a Deus, que os sacrifícios que eu oferecia a Deus tinha mais carne do que os ossos do meu irmão. E eu caí na tentação de pensar que eu estava fazendo grande coisa. Esta é uma noite de reflexão. Nós temos um homem que chega com 40 anos de ministério e podendo olhar para trás e ver todas as coisas que Deus fez na vida. E a pergunta que eu faço para cada um de nós: qual é a história que nós estamos construindo? Do nosso ministério, da nossa vida, do nosso serviço a Deus. Daqui a alguns anos, o que as pessoas vão dizer a nosso respeito? Qual é o nível de sacrifício, de renúncia que nós estamos entregando para Deus? Nós muitas vezes caímos na tentação de comparar o que nós fazemos para Deus com aquilo que os outros estão oferecendo. Ah, fulano não está fazendo nada, eu também vou ficar no mesmo jeito. Cada um de nós dará contas a Deus das nossas obras, dos nossos feitos. Eu queria que abrisse comigo aí 1 Coríntios, capítulo 3. Verso 13 até o 15. O juízo final, ele virá para todos nós. O juízo final virá para uns para condenação e para outros para galardoamento. Paulo escreve à igreja que estava em Corinto dizendo assim: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia vai declarar a obra de cada um. Eu me lembro que quando eu cresci, os pastores diziam que ia passar um slideshow da nossa vida, né? Não é isso, mas é mais ou menos isso. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Um dia chegará em que todos nós nos apresentaremos para Deus e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós vamos ter as nossas obras reveladas. O dia declarará aquilo que nós fizemos. Por isso que Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Ele diz que... Abre para mim, por favor.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ali no grego nós temos duas palavras. Ele diz assim: meus amados, sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. A obra ali no grego é a obra que os outros veem, aquilo que eu faço que o meu pastor vê, aquilo que eu faço que a igreja percebe, aquilo que é visível. Mas o Paulo está dizendo que aquilo que não vai ser vão no Senhor, é a segunda palavra ali, que o vosso trabalho é esse que não vai ser vão no Senhor. Sabe aquele trabalho que você faz de evangelismo? Sabe aquele trabalho que você faz social? Sabe aquilo que ninguém percebe, o pastor não vê, ninguém vê? Esse trabalho não será vão no Senhor. Porque aquilo que você faz que é visível para os homens verem, isso será queimado no fogo. O dia declarará. Mas aquilo que nós fazemos com o nosso coração firmados na eternidade, será purificado como ouro, e será dado um galardão para mim e para você na eternidade. Esse trabalho não será vão no Senhor. Ser igreja, eu estava dizendo essa semana com o pastor e para outros irmãos aqui, ser igreja não é vir aqui só e pregar, não, isso faz parte. Mas quantos irmãos que estão conosco aqui hoje, que não sabem o que vai comer daqui a pouco, que perderam o emprego. Ser igreja é colocar pão na mesa daqueles que precisam também. Ser igreja é orar para aqueles que precisam. É se compadecer uns dos outros. Por isso que Jesus diz: e o mundo conhecereis que sois meus discípulos. As pessoas verão que vocês são discípulos do Senhor, se vos amardes uns aos outros. Mais do que saber, e aqui todos nós sabemos, de que Jesus é o Senhor, mais do que crer isso, Tiago escreve em Tiago capítulo 2, verso 19, ele pergunta: se você crê que existe um Deus, muito bem, até os demônios sabem disso, e estremecem. Mas a Bíblia diz em João capítulo 14, verso 15, Jesus estava com seus discípulos à mesa da ceia. E ele diz assim: se vocês me amam de verdade, se vocês realmente me amam, vocês cumprem os meus mandamentos, vocês me obedecem. Mais do que crer, nós temos que obedecer, porque crer o diabo também crê, a Bíblia diz. Nós precisamos obedecer a Deus, fazer a obra que Jesus nos chamou para fazer. Por isso que, nessa mesmo inteirinho, João capítulo 17, verso 17 e 18, ele vai dizer isso. No 4 ele diz assim: Senhor, eu te louvo pela obra que tu me deste para fazer, e eu cumpri a obra que tu me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. E aí no 17 e 18 ele vai falar assim: olha, e a obra que tu me deste para fazer, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, agora eu os envio ao mundo. Jesus veio, cumpriu com a obra dele e falou assim: agora eu envio vocês. E é tão maravilhoso isso. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo diz assim: obras maiores do que eu fiz, vocês também farão. Eu tenho um texto que me encanta ele. João, capítulo 4. A Bíblia diz que João e Pedro estavam indo orar. Quando eles chegam de frente para a porta chamada Formosa, era uma porta que havia depois do átrio principal ali, antes de entrar no pátio das mulheres. E eles chegam e param, havia um mendigo, um pedidor de esmola, coxo. E o coxo pede dinheiro para eles falam assim: nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta e anda. Jesus passou 3 anos em frente àquele coxo e não curou ele. Todos os dias Jesus ia até o templo, passava em frente àquele coxo, via ele e não curou. Porque tem coisas que Deus deixou para mim e para você fazer. Tem obras que Ele entregou para que eu e você possa fazer. Precisamos nos dispor para fazer aquilo que nós somos chamados para fazer.
Eu quero falar rapidamente, porque eu sei que o tempo hoje está corrido, sobre o que significa não oferecer restos a um Deus santo. A primeira coisa é não se tornar um rico pobre. Porque tem gente que é rico financeiramente e pobre espiritualmente. Mas a Bíblia diz que os pobres de espírito, esses herdarão o reino dos céus. Nós vemos a história em Lucas 18, 22 até o 24, de um jovem rico. Segundo alguns historiadores, esse jovem rico era Barnabé, que depois se converteu, se tornou apóstolo. Eu não posso afirmar isso porque a Bíblia não diz, mas alguns historiadores dizem isso, eu estou aqui conjecturando com vocês. Num dado momento, esse príncipe da sinagoga, um homem religioso como muitos de nós, vai ter um encontro com Jesus e faz a pergunta que muitos fazem diante de Jesus, principalmente diante da morte. O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele algumas passagens do Decálogo, dos 10 mandamentos, e ele fala, mas tudo isso eu faço porque eu sou religioso. Era como se ele estivesse dizendo assim, contextualizando para os nossos dias, eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu faço jejum, eu vou na oração, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Tudo isso eu já faço. Mas Jesus conhece o nosso coração, queridos, a Cristo nós não enganamos. Ele sabe o que está dentro do nosso coração, lá no mais profundo, Ele nos sonda. E sabe quais são as motivações pelas quais nós fazemos muitas coisas. Charles Spurgeon, ele diz que até na nossa mais íntima santidade existe pecado. Jesus vira para aquele jovem rico e fala assim, olha, vai e vende o que está lá dentro do seu coração, o que você mais ama, que é o seu dinheiro. Vende tudo. Distribui aos pobres. Depois segue-me. E a resposta que Jesus recebeu daquele jovem rico foi a resposta que muitos de nós damos para Deus, melhor dizendo. Nós não queremos tirar o tesouro que está dentro do nosso coração. Tem coisas que nos prendem, que se tornam ídolos para nós. O pastor pregou hoje pela manhã e falou muito sobre renúncia. O ministério dele é um ministério de renúncia. Renunciou muitas coisas. E agora à tarde eu estava escrevendo algumas coisas para compartilhar com os irmãos daquilo que Deus já havia colocado no meu coração. E eu escrevi algo que eu acho muito interessante. A gente precisa parar nessa noite, porque essa foi a mensagem de manhã e Deus está falando da mesma forma agora à noite. A renúncia é a condição primária para o discipulado de Cristo. Quer ser discípulo de Cristo, tem que renunciar a muitas coisas. Jesus escreve, Lucas escreve a fala de Jesus, Lucas 9, verso 23 até o 26. Ele diz assim, quem quiser seguir a mim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem 3 coisas a fazer, se quiser ser discípulo de Cristo. Negue-se a si mesmo. Negue os seus desejos, negue as suas vontades, negue o seu achismo do que é certo. Depois que você negar tudo isso, toma a tua cruz todos os dias. No mundo vocês terão aflições. A cruz fala do peso, da dificuldade da caminhada que Jesus teve até o Gólgota. E Jesus está dizendo assim, toma a tua cruz, encara a dificuldade. Depois que você fizer tudo isso, você siga-me. Porque o discipulado não é para qualquer um. Discipulado para quem está disposto a renunciar a algo na sua vida.
Talvez o que você precisa renunciar não é o que o jovem rico precisava, que era o dinheiro. Talvez são desejos que estão dentro da sua mente, que Deus sabe quais são. E que nessa noite Deus está te trazendo a reflexão. E está dizendo assim, negue esses desejos, renuncie a essas vontades. Carrega a cruz. E venha após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Seguir a Cristo, muitas vezes, vai trazer dificuldades, porque como o jovem rico, o coração dele estava em coisas terrenas, ele estava acumulando tesouros apenas aqui na terra. A palavra prosperidade no grego é euforia ou euforia. Prosperidade é a plenitude e ser bem provido para a sua subsistência, é ter o necessário para você sobreviver. Ser próspero não é ter muito, é ter o suficiente para sobreviver. Prosperidade é viver sem necessidade. Por isso que o salmista disse, fui moço e hoje sou velho. Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e padecer necessidade. Deus suprirá todas as suas necessidades a partir do momento que você fizer uma renúncia daquilo que tem impedido você de servir a Ele com integridade e com plenitude. Nós estamos diante hoje de um sacerdote que renunciou a muitas coisas, mas ele pode dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Será que você pode dizer a mesma fala para a sua vida? Será que você consegue dizer que tem renunciado coisas para Deus? Não permita que a sua prosperidade aqui na terra te empobreça para a eternidade. Não permita que a busca por coisas dessa terra, que a traça e o ferrugem corrói, te empobreça para a eternidade. Deus olhou para o coração daquele jovem rico e viu um coração cobiçoso, que só olhava o dinheiro. Será que se o Espírito Santo fizesse, metaforicamente, um raio-x nos nossos corações agora, o que ele veria? Cobiça, avareza, pornografia, lascívia e tantas outras coisas. Qual seria a visão do raio-x do Espírito Santo nos nossos corações? Ser próspero é uma vantagem ou uma desvantagem para a vida espiritual de algumas pessoas. Depende como você lida com o dinheiro, porque o dinheiro não é pecado. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Para alguns, ser próspero é uma desvantagem espiritual. Uma pergunta que a gente precisa fazer sempre. Você está feliz com o que você tem? Você precisa de mais coisas para suprir as suas necessidades? Se você não está feliz com o que você tem, te falta a presença plena do Espírito Santo no seu coração. Desculpe. Hoje é um dia de gratidão, mas o Espírito Santo continua falando à igreja. Porque quando nós estamos plenamente satisfeitos em Cristo, as outras coisas são secundárias. Tudo que estiver no nosso entorno não é prioridade. Porque nós estamos com o nosso coração plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Ele é a razão da nossa existência. Ele é a razão do nosso viver. A fonte de vida inesgotável. Ele é o pastor das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Ele é tudo que você precisa. Você não precisa mais nada além de Cristo. Porque quando você entender que Cristo é suficiente na sua vida e que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na sua vida, você não vai precisar ou não vai exigir mais nada de Deus, porque Ele será suficiente na sua vida. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida. Você estava dormindo,
E de repente você acordou e Deus falou: se você tem mais 24 horas para me adorar, para me servir, para ser fiel, para me obedecer. Deus renovou mais algumas horas para você de vida. Seja grato com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele tem te dado, porque Ele tem suprido todas as suas necessidades. Segunda coisa, para caminharmos para o final, nós precisamos não oferecer restos a um Deus santo, por isso nós precisamos oferecer o nosso melhor para Deus. Nós temos a história de dois irmãos, Gênesis capítulo 4, verso 4 em diante. Caim e Abel, um era pastor de ovelhas, o outro lavrador de terra. A atitude de um, a incredulidade de um em relação a Deus, gerou uma ira, um ódio a ponto dele matar o seu irmão, porque Deus se agradou do sacrifício de um e não agradou-se do sacrifício do outro. A Bíblia diz que eles saíram para oferecer um sacrifício a Deus. E desde os primórdios, e eles conheciam muito bem essa história, esses dois jovens, quando o homem cai lá no Éden, Deus propicia, providencia um meio, tipologicamente de Cristo, para perdoar os pecados de Adão e Eva ali no paraíso. Ele mata um animal, derrama o sangue daquele animal, pega a pele dele e cobre. No hebraico está lá Kippur, ele espia, ele cobre o pecado de Adão e Eva, cobre a nudez que eles estavam ali por causa do pecado. Isso é chamado de sacrifício no Antigo Testamento, sacrifício de holocausto. Havia no Antigo Testamento 5 tipos de sacrifício. O sacrifício de holocausto, o sacrifício de manjares, o sacrifício pacífico, o sacrifício pela culpa e pelo pecado. Quando eles vão oferecer um sacrifício a Deus aqui, no texto que nós estamos meditando, Gênesis 4, era o sacrifício de holocausto. Você teria que matar um animal e oferecer esse animal à divindade. E aí vem Abel e oferece um sacrifício que era agradável a Deus, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele derramou o sangue do animal e ofereceu ao Senhor. E vem um outro relapso com o culto, relapso com o seu sacrifício, sem querer renunciar à morte de um animal, ele apenas pega frutas e oferece a Deus. Deus rejeitou o sacrifício dele. Não acha, querido, que você vai oferecer seu sacrifício de qualquer maneira e ele vai subir até o céu? Não, porque não vai. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham essa concepção que para eles oferecer um sacrifício hipócrita, falso, era pior do que não oferecer. Era melhor deixar de oferecer um sacrifício de qualquer maneira do que oferecer um hipócrita. E o que Caim faz aqui é isso, e Deus rejeita. E o ódio era tanto no coração dele, que a Bíblia diz no verso 8 de Gênesis 4, que ele premedita a morte do seu irmão, fala assim, vamos ali no bosque, porque o ódio já estava enchendo o coração dele. Deus não pode ser enganado. Ninguém poderia se atrever a Deus um animal enfermo ou indigno. Não adianta você vir aqui à igreja, me desculpem. E essa mensagem, como eu disse, ela falou primeiro para mim, queridos. Estou pregando para mim primeiro. Eu reconheço as minhas falhas e sei o quanto eu preciso melhorar e mudar para agradar ao Senhor. Não adianta virmos aqui e oferecermos de qualquer maneira um culto ao Senhor. Porque os verdadeiros adoradores é o que Jesus ensina para a mulher samaritana em João capítulo 4, verso 23. Há de chegar o dia, mulher, e esse dia chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Culto hipócrita não sobe como um aroma suave até as narinas do Senhor. O nosso sacrifício, o nosso animal tem que ser o melhor para Deus. O prazer de Deus em Abel estava na característica do ofertante.
e na característica da oferta. Olha que maravilhoso. Deus se agradou de quem estava ofertando, porque Deus, quando vai receber o seu sacrifício, Ele olha primeiro para dentro do teu coração e vê quais são as motivações que estão lá dentro para você se aproximar dEle. E após Ele olhar para dentro do seu coração, Ele olha para a sua oferta. E eu não estou dizendo aqui a quantidade da oferta, é a qualidade da oferta, como o pastor pregou pela manhã. E qual que é o nosso melhor? O que eu tenho de melhor para Deus? Porque muitas vezes nós damos para Deus no final do dia 2 minutos de palavras balbuciadas misturadas ao sono. Passamos o dia inteiro na internet. Trocamos mensagens de diversas maneiras. 11 horas da noite, meia-noite, nós entregamos 2 minutos do nosso tempo o Senhor da nossa vida, e mesmo assim com muita dificuldade, porque o sono já chegou. Este culto Ele não recebe. Saímos depois do culto aqui, gastamos 200, 100 reais com lanche, e tiramos 2 reais da nossa carteira, e colocamos para Deus ali, dizendo assim, estou te dando o meu melhor. Eu não estou falando da quantidade, eu estou falando da qualidade do teu sacrifício. Qual o tempo que você tem separado para servir a Deus? É o teu melhor tempo? A oração sua é a oração de gratidão? Sabe, eu não conheço noiva que passa 1 dia, 2 dias sem falar com o noivo. Você entende o que o Espírito está falando à igreja aqui? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem noiva deixando de falar com o noivo, está perdendo a intimidade com o noivo. Deus requer de nós mais intimidade com Ele, igreja. Darmos o nosso melhor, o melhor que nós temos para Ele. Marta se preocupou em fazer o serviço que é bom. Eu fiz essa meditação esses dias. Mas esqueceu a prioridade, que era a intimidade com o Mestre. Às vezes fazemos tantas coisas que são boas, listas e certas, como Marta, mas deixamos a prioridade, que é a intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E os segredos do reino, Ele não revela a qualquer um. A Bíblia diz que Ele revela os segredos somente para aqueles que têm intimidade com Ele. E deixa eu caminhar para encerrar, queridos. Última coisa. O que significa não oferecer restos a um Deus santo? É amar como Deus ama. Provérbios capítulo 6, verso 16 até o 20, tem um texto que eu me maravilho com ele. Diz assim, 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª abomina a sua alma. E aí, Salomão vai discorrer sobre essas 6 coisas. No verso 19, ele vai terminar o verso 19 dizendo qual é a 7ª coisa que abomina ao Senhor. As outras aborrece, a 7ª abomina. Irmãos que semeiam contendas entre os irmãos. Oferecer restos a um Deus santo é fazer aquilo que Jesus não faria. Semear contenda entre os irmãos desagrada e abomina o coração de Deus. Precisamos ter cuidado com o que nós falamos, porque o que nós falamos tem uma proporção muito grande na vida de quem está envolvido naquela situação. Inclusive a Bíblia orienta. Se você vê algum irmão seu fazendo alguma coisa errada, vá até ele.
Se o seu irmão se consertar, você ganhou o seu irmão. A língua é algo tão perigoso que o apóstolo Tiago compara ela como um fogo na floresta, porque ela muitas vezes se torna incontrolável. Amar como o Senhor ama não é falar mal do irmão. Amar como o Senhor ama é quando o irmão cair, como aquela prostituta que estava sendo perseguida pelos fariseus para ser apedrejada. Jesus disse para ela: vai, não peques mais, mulher. João, 1 João 4:20. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Como que você pode dizer que ama a Deus e odeia seu irmão? Seu hipócrita, um mentiroso. E eu quero encerrar. João 13, 35, 34. Jesus estava reunido com seus discípulos, ele disse assim: olha, vocês conhecem os mandamentos, mas eu vou lhes dar um novo mandamento. E o novo mandamento que eu vos dou é que ameis uns aos outros, como eu vos amei. E como que Jesus amou? Dando a sua vida pela igreja, sacrificando. E amar alguns irmãos é muito difícil. Sabe, quando Jesus vai nos ensinar sobre o amor, Ele coloca pessoas difíceis do nosso lado para ensinar o que é amor. Sabe essa pessoa difícil que você está vivendo com ela? Deus está te dizendo essa noite: eu quero te ensinar o que é amor. Porque amar não é fácil. Jesus está falando assim: você vai precisar sacrificar para amar essa pessoa. Porque eu sacrifiquei, eu dei minha vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor ágape. Verso 35, nisto conhecerão, as pessoas conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu tinha tanta coisa, pastor, mas Deus já falou aquilo que precisava falar à igreja. E eu quero encerrar contando uma pequena historinha, de 2 minutos. João capítulo 21, Jesus havia ressuscitado. Ele chama seus discípulos, e chama Pedro, e faz algumas perguntas para Pedro. Ele diz assim: Pedro, tu me amas? No grego, Jesus fala assim para Pedro: Pedro, tu me ágape? Você me ama com amor ágape, que é o amor sacrificial? Pedro diz assim: Senhor, eu te filho, eu te amo, com amor filho. Filho no grego é amor entre irmãos, amor fraterno. Jesus faz a segunda pergunta para Pedro: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde: eu te filho, eu te amo com amor fraternal. E na terceira vez que Jesus pergunta para ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Tu me ágape? E Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que eu não consigo te amar com o mesmo amor que o Senhor me amou. E quando Pedro se humilhou para Deus e reconheceu a sua fraqueza, Jesus disse para ele assim: Pedro, apacenta então minhas ovelhas. Cuida daqueles que eu tenho colocado como rebanho diante de você. E é isso que Jesus pede de cada um de nós. Oferecer um culto agradável a Deus é amar o próximo, amar o seu irmão, como Jesus nos amou. Eu queria convidar o pastor Arthur aqui em cima, pastor. Eu quero orar juntamente com a igreja pela vida do nosso pastor, que ouvindo o chamado de Jesus para a vida dele, as mesmas perguntas que Jesus fez para Pedro, Jesus termina dizendo para o pastor Arthur: apacenta as minhas ovelhas.
E é isso que nós temos a grata satisfação de tê-lo como nosso pastor, cuidando das ovelhas do rebanho que Deus deu para ele. Queria convidar aqui, pastor Wilson, ore por nós, por favor.